abstract eu falei de uma palestra que eu assisti, não foi aqui, foi na UFPE, da Carolina, que eu achei muito interessante. Quer dizer, eu já sabia que ela mexia com isso, e aparecem as transformações de Cremona sendo usadas lá para algum propósito, e agora o detalhe eu não me lembro. Então, eu estava usando isso como pretexto de trazer um pouco as transformações de Cremona. Depois, mais adiante, eu vou mostrar alguns dos meus trabalhos em transformação de Cremona, ou relacionados com transformação de Cremona, de maneira que essa palestra não fique uma coisa vazia apenas de cunho histórico ou de apresentação algébrica. Ok? Bom, eu acho que tudo começa com essa figura aí, calva, mas bastante simpática, que é do Antônio Gaudêncio Luigi Cremona, que não nasceu na cidade de Cremona, embora, por coincidência, ele tenha tido o seu primeiro emprego como professor de secundário, né? Ou seja, nos famosos liceus italianos, na cidade de Cremona, mas é uma mera coincidência, não tem nada a ver com os violinos Stradivarius, nada disso. Bom, Cremona, então, é responsável, digamos assim, pelo aparecimento, talvez não as primeiras ideias, porque ele já bebeu em alguns matemáticos anteriores, mas por arrumar um pouco melhor essa teoria. Está aqui, se vocês quiserem ver, um segundo. Eu tinha uma outra foto interessante dele, mas parece que se perdeu por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ela aqui. Vou conseguir. Essa outra foto aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Isso aqui eu acho que é no túmulo dele, eu acho, não sei. Alguma homenagem. E aqui, não sei se vocês conseguem ler. Luigi Cremona, sommo geometra, instauratore e primo direttore di questa scuola degli ingegneri. Então, parece que não foi só no Brasil que a maioria dos matemáticos, durante uma certa época, eram engenheiros, né? Parece que na Itália isso era mais comum ainda, imagino, naquela época. Então, agora eu vou passar para uma coisa um pouco mais sólida, dar uma ideia como Cremona pensava nessa altura. Desculpe se eu ficar meio lento, porque eu estou meio nervoso ainda em usar essa coisa. Bom, eu pensei essa coisa aqui, que é uma coisa meio histórica, dessa dupla Brigaglia e Sieno. Esse Brigaglia é muito famoso, ele escreve coisas históricas, já escreveu junto com o Tiliberto, e sempre sobre a história da matemática italiana clássica, e é muito interessante. Então, esse está nesse arquivo do Instituto Mazzini, em Gênova. E, bom, eles aqui descrevem várias coisas sobre o Cremona, e perde um pouco a graça ficar lendo isso, mas eu simplesmente separei alguma coisa aqui para vocês lerem. Vocês conseguem ler? Quer que aumente? Conseguimos ler sim, professor, está ótimo. Dá para ler? Sim. Bom, quem tem um artigo interessantíssimo sobre o Cremona é o Steven Kleiman, né? Que todo mundo conhece, que visita bastante aqui no Brasil. É um artigo muito interessante, e onde ele elogia bastante o papel de Cremona, na verdade, não só para a transformação de Cremona, mas para todo um aspecto da geometria algébrica, que depois se tornaria a geometria algébrica mais clássica italiana, né? Digamos, de finais do século XIX e início do século XX. Né? O Cremona, junto com seus dois alunos mais importantes, que foram o Bertini e o Veronese, que certamente a maioria de vocês conhece, não precisa ser um geômetra algébrico, são teoremas importantes dos dois, são considerados os fundadores da geometria algébrica italiana. Né? É difícil dizer exatamente se
se são eles ou só eles, é complicado, mas, enfim, essa é a ideia. E por isso eu separei um pouco também esse parágrafo aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido ler alguma coisa. E aqui um pouco mais adiante, se aqui ainda estou separando aqui. Ok. Bom, o Cremona, como pessoa, era uma figura muito interessante, porque ele tinha múltiplos interesses, inclusive a partir de uma certa época na vida dele, ele se tornou senador por Roma e passou 25 anos como senador. Então, ele tinha uma atividade política muito forte. Ele era, claro, um grande fã de Vittorio Emanuele, o rei naquela altura, e Garibaldi, que era o grande herói revolucionário que levou o Vittorio Emanuele ao poder, etc. Então, vocês veem aqui que durante o período mais frutífero, né, ele trabalhou nos métodos de geometria pura, o que quer que signifique, porque vocês lembram que na época não se diferenciava muito, às vezes, a geometria algébrica da álgebra que se usava, ou mesmo de partes da geometria diferencial, né? Esse termo geometria pura é um pouco complicado de explicar, mas era muito usado. E os principais trabalhos de Cremona foram, de fato, sobre transformações no que ele chamava de figuras planas, portanto, o início, talvez, de uma teoria de curvas algébricas planas e alguns elementos de superfícies, não é? Em P3, no espaço de dimensão 3, ele trabalhou muito sobre as cúbicas, né? E isso, na verdade, eu mostro um pouco mais adiante. E, finalmente, sobre as transformações, chamadas transformações birracionais do plano, que hoje a gente chama de transformações de Cremona, mas muita gente continua chamando de birracionais. Então, essa é a primeira visão assim, do trabalho do Cremona. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês um pouco desse italiano aí, que me parece já bastante moderno, para quem sabe um pouco italiano, vai ver que não é tão difícil de ler. Eu só queria sublinhar assim, o jeito de escrever a geometria, mais ou menos naquela época. Por exemplo, tem essa expressão aqui que vocês estão vendo. Vocês conseguem ver a minha setinha? Conseguimos sim, professor. Pronto. Então, essa primeira aqui que está sublinhado com linear, né? Na verdade, isso era uma forma, né? Um polinômio homogêneo, esse grau, que às vezes era chamado de linear pelos italianos, que às vezes significava figura, às vezes significava a própria equação. Então, a gente tem que admitir um pouco essa confusão proposital dos matemáticos naquela época. Depois vem a palavra rete aqui, né? Que é o análogo do nosso rede. Não é reta, é rede. E que em inglês era o net. Né? Então, isso é um net, geometric net, uma rede geométrica de ordem M. Bom, essas são as primeiras considerações de Cremona para falar sobre as figuras geométricas planas, ou seja, as curvas planas. Aqui ele define, quer dizer, não define, ele faz uso das primeiras polares, que muitos geômetras algébricos hoje em dia ainda usam, não é? E é simplesmente, no caso, você está pensando nas derivadas parciais de um polinômio, não é? Em que você calcula, digamos, pensa no f pela expressão de Euler e substitui as variáveis, mas não o f, não as derivadas parciais, só as variáveis, por valores
numéricos, né? Portanto, é como se você estivesse avaliando um ponto. Isso é uma primeira polar. Depois tem a noção de polares de ordem superior. Então, você vê que isso corresponde a uma rede geométrica de ordem n-1, que é exatamente o espaço vetorial gerado pelas derivadas parciais. Então, a gente tem que aguentar um pouco essa linguagem, mas da minha experiência pessoal, eu acho que essa leitura é totalmente possível para alguém da matemática moderna poder entender isso. Certamente o Kleiman leu isso muito bem. Aqui, por exemplo, tem uma coisa que parece meio complicada, usando várias curvas, 3 curvas com seus vários graus. Na verdade, aqui o que está sendo definido são os preliminares para o jacobiano de uma rede. Né? É simplesmente, de fato, você pegar a matriz jacobiana das 3 e olhar isso como uma rede, etc. Isso tem propriedades clássicas importantes. Bom, e assim vai. Esse paper dele, digamos assim, é muito longo. Não é? Novamente, aqui com jacobianos, com várias propriedades interessantes. Essa aqui, por exemplo, hoje em dia, alguém com um treinamento mínimo de álgebra comutativa leria que isso ele está relacionando os primos mínimos do espaço vetorial com do jacobiano. Não é uma certa relação entre. Ok. Eu acho que basta sobre esse negócio. O que realmente vai interessar mais do Cremona é esse outro trabalho aqui, que é chamado Transformações Geométricas de Figuras Planas. Isso aqui é o início das transformações de Cremona. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Você vê que o Cremona já se baseou bastante em trabalhos anteriores do Magnus, Schiaparelli e outros, como Steiner. Né? E aqui, então, precisa de muita paciência para ver exatamente o que ele está fazendo, mas se você vencer essa obstrução inicial da falta de paciência, você vai ver que ele está, de fato, introduzindo as transformações de Cremona, como a gente conhece hoje em dia, né, e que eu vou explicar um pouco melhor mais adiante. Então, às vezes tem umas coisas que parecem ser um pecadilho, né? Cada um dos pontos da primeira figura, talvez aqui seja curva novamente, ou, enfim, não está muito claro. Cada ponto da primeira figura corresponde a um e um só ponto, e reciprocamente. Né? Essa coisa, a gente lendo, fica um pouco assim, em dúvida sobre o que realmente está querendo dizer, já que essas transformações são tipicamente birracionais, não estão definidas em todos os pontos, e tem pontos que correspondem a retas e vice-versa. Aqui tem essa expressão linear, não é? Que eu apontei aqui, que nesse caso aqui significa uma curva de ordem n. Então, precisa ter um pouco de paciência para essas mudanças de terminologia. Aqui aparece a rede, novamente, que é um net de dimensão 3, não é? Que, digamos, é o que tipicamente define uma transformação racional, um mapa racional, em P2, né? Espaço projetivo plano. Bom, então, a partir daqui, ele começa a dar as condições para que essa rede tenha essas propriedades que ele disse no início, essa correspondência biunívoca, que ele diz sem exceção, mas essencialmente sem exceção. Então, ele começa a trabalhar com os graus dessas curvas, com o número de pontos de multiplicidade tal e tal, e certamente eu não vou parar muito nisso, e ele obtém uma dessas equações aqui, que, como eu vou mostrar daqui a um minuto, é uma das equações fundamentais, chamada equação de condição para uma transformação de Cremona.
E depois ele segue com mais outras aqui, obtém essa aqui, que não é a segunda famosa transformação de Cremona, mas tem essa propriedade, e ele verifica aqui, ele fala sobre essa diferença entre as duas equações, mas, na verdade, a soma dessas duas equações é que dá uma condição chamada de postulação, depois pela escola italiana, e que está muito próximo daquela segunda equação de condição da transformação de Cremona. Okay? Então, você, com muita paciência, lendo bastante os pés de página, que tem muitos, você vai ver que, de fato, ele está introduzindo os preliminares das transformações. Você vê que ele toma agora casos particulares e ele diz, olha, nesse caso aqui, essa transformação cônica considerada por Steiner e Magnus e Schiaparelli, né, que são, essencialmente, as transformações de Cremona quadráticas, que eram os casos que esses matemáticos anteriores estudaram, e que são extremamente usadas em geometria algébrica ainda hoje em dia, em álgebra comutativa também. Depois ele vai mais adiante, e começa a falar das figuras cúbicas e assim por diante. Talvez por isso é que ele é considerado o iniciador das transformações de Cremona, porque ele considera um grau qualquer, enquanto que a maioria dos geômetras na altura olhavam mais transformações quadráticas, né? Ok, acho que está bom sobre isso. Agora eu vou aqui nesse fantástico livro da Maria Alberich Karamignana, que é Geometry of Plane Cremona Maps. É um livro fantástico, que eu uso e recomendo. E aqui eu marquei as páginas, porque é um livro muito longo, claro, é um livro, e vamos ver se eu consigo acertar, chegar lá. Tem essa observação aqui, que eu não vou dar a definição explícita aqui nesse momento, porque eu vou apresentar no slide depois, mas essa observação aqui que me pareceu interessante, que é uma coisa tipicamente geométrica, não é? Porque a transformação de Cremona ela vai ser definida por aquela rede, né? São três formas do mesmo grau, de um certo grau fixo, não é? Sem fator comum. Não é? O algebrista diria o ideal gerado tem altura pelo menos 2. Agora, se você tomar qualquer outro conjunto, qualquer outro net que está gerando, né, o mesmo espaço vetorial, você tem uma outra transformação de Cremona. Elas são estreitamente associadas, porque você passa de uma para outra multiplicando por uma projetividade. Não é? Então, veja a liberdade do geômetra em dizer o que está escrito aqui. Duas transformações de Cremona serão consideradas como sendo a mesma, se uma é o produto da outra por uma projetividade. É o que acontece quando você está mudando os geradores na saída, não é? No source. Mas isso não é muito bom quando você vai estudar as transformações de Cremona do ponto de vista da teoria de grupos. Eu volto a isso mais tarde. Eu achei que valia a pena fazer essa observação. Porque uma das propagandas da minha palestra é que transformação de Cremona aparece em muitos setores, inclusive na teoria de grupos. Então, eu vou passar para uma outra coisa aqui. Espero que esteja certo. Bom, aqui vocês vão ver essas duas equações que eu não sublinhei. Vocês vão ver somatório de μ índice P elevado ao quadrado igual a n ao quadrado menos 1. Essa é aquela primeira equação do Cremona. Okay? Esses μ são as multiplicidades virtuais das curvas que passam nos pontos dados. Essa questão dos pontos é meio complicada, porque você começa com pontos no plano projetivo e depois essas transformações de Cremona vão admitir outros pontos que são chamados pontos infinitamente vizinhos. Né? Tem até uma piadinha
do que o Kleiman me contou sobre o Zariski. Não sei se o Israel conhece. É que o Zariski trabalhou muito, anos a fio, nesses pontos infinitamente vizinhos, talvez visando aquele problema da resolução de singularidade. E era muito complicado o que ele fazia. Então, o Kleiman disse que tinha essa piadinha que passava entre eles, associados ao Zariski, que era: você deve sempre estar na vizinhança do Zariski, mas nunca esteja numa vizinhança do Zariski. Não sei se deu para entender a piadinha. Bom, a outra equação que não apareceu no Cremona, mas aparece por meio de manipulações, é essa outra aqui, que é chamada equação do gênero. Então, está aqui, a primeira é chamada de equação de equivalência e a segunda é a equação do gênero. Então, se vocês somarem as duas, você tem a postulação e, se subtrair, tem essa outra equação aqui, né? A partir das quais vocês podem obter as duas primeiras. Então, uma dessas duas aqui foi obtida também pelo Cremona, de maneira que ele estava realmente na origem. Agora, eu procurei entender se em algum ponto Cremona diz que se essas duas condições são suficientes para definir uma transformação de Cremona, porque nós sabemos que não são. É preciso uma terceira condição, que é dado pelo famoso teste de Cremona da matemática inglesa início dos anos 20 do século passado, que é chamada Hilda Hudson, e o teste é chamado teste de Hudson. É um teste que você não pode, dá uma condição que você não pode exibir facilmente em termos algébricos, né, por assim dizer, em termos numéricos, mas é um teste extremamente simples. E baseado nesse teste é que Nagata publicou seus famosos 2 papers sobre as transformações quadráticas e, em geral, transformações de ordem qualquer, não é? Que realmente colocaram toda essa teoria das transformações de maneira muito correta e precisa. Ok. Passo adiante agora. Isso aqui, novamente, do Cremona, memória, está em francês, a maioria de vocês vão ler facilmente, a memória de geometria pura sobre a superfície de grau 3. Essas superfícies são extremamente famosas, não é? Com aquela famosa propriedade de ter 27, quase que eu dizer 25, 27 retas. Essas superfícies não foram estudadas primeiramente por Cremona. Na verdade, essa propriedade das 27 retas aparentemente foi descoberta primeiro por... boa pergunta. Cayley, talvez, ou Klebs, e alguns dos associados. Não tenho muita certeza. Mas, enfim, foi muito estudada por Steiner. Steiner é muito conhecido, não sei se tem alguém de geometria diferencial aí, ou pelo menos de geometria diferencial computacional. Steiner é muito conhecido pelas superfícies de Steiner, que às vezes também são chamadas de superfícies romanas, né? São muito bonitinhas. O pessoal de geometria diferencial computacional sempre reproduz essas superfícies. E Steiner trabalhou muito nessa superfície de grau 3. Ele tinha uma lista de teoremas, aparentemente, num dos papers dele, uma lista de teoremas sem as demonstrações precisas. E foi nessa altura que ele instituiu esse prêmio da Academia de Ciências de Berlim, né? Que era conhecido como Prêmio Steiner. E o Cremona, então, se candidatou a esse prêmio em 1864, baseado num trabalho que ele tinha escrito antes, aqui de 1856, sobre a superfície de ordem 3, né, de grau 3. E ele ganhou esse prêmio.
Só que esse prêmio ele ganhou juntamente com outro matemático, um matemático francês, que é o Sturm, né? Sturm, talvez conhecido pelos analistas pelo Sturm-Liouville. É esse Sturm mesmo, que é francês. Os dois ganharam por causa desse mesmo tipo de trabalho sobre superfície grau 3. Então, estou chamando a atenção disso para ver como a atividade do Cremona era, em vários aspectos, em várias facetas. E mais adiante, acho que em 1874, ou talvez 1880, ele ganhou novamente esse mesmo prêmio, e dessa vez eu acho que foi pela totalidade do trabalho dele em geometria algébrica, em que tinham realce agora as transformações de Cremona. Lembre-se que foi mais ou menos nessa época que Max Noether demonstrou o famoso teorema dele de como é que são geradas as transformações de Cremona planas. E se baseou muito em aspectos da teoria de Cremona. Ok. Acho que basicamente eu encerro com esse flerte da obra de Cremona e passo agora para alguns slides. São 12 slides, portanto não é muita coisa, mas aqui pelo menos eu dou as definições. Né? Peço vênia, não é? O público não é algebrista, eu procurei ser o menos técnico possível, não é? Mas, enfim, não é possível sempre. Então, os tópicos que eu gostaria de examinar são mapas racionais, mapas de Cremona, ou transformação de Cremonas, um pouco sobre o grupo de Cremona e talvez flertar um pouco com esse aspecto de dinâmica, tanto real como complexa, das teorias das transformações de Cremona e, mais geralmente, das transformações birracionais. Então, a gente começa com um corpo. Quem quiser pensar nos complexos, sinta-se à vontade, mas aviso logo que a teoria das transformações birracionais, em particular a transformação de Cremona, dependem em vários aspectos do corpo. Não é? Em particular, se o corpo tem característica positiva, os resultados podem ser um pouco mais complicados ou mesmo mais fáceis. Depende de como você está olhando a teoria. Depois eu considero o anel de polinômios usual, não é? Com n mais 1 variáveis, que é, digamos, o anel base da geometria algébrica mais fácil, inicial. Depois nós temos o espaço projetivo de dimensão n. Observem que eu tenho n mais 1 variáveis, o espaço é dimensão n. Esse espaço pode se definir de várias maneiras. Uma delas é tomar o espaço afim de dimensão n mais 1, jogar o zero fora, a origem fora, e tomar o quociente desse espaço, não é? Pela ação homotética. Quer dizer, você simplesmente fixa um ponto qualquer, no espaço afim n mais 1, e toma a reta que passa por esse ponto e que passa pela origem. Não é? E aí todos esses pontos dessa reta são identificados, isso passa a ser um ponto só no espaço projetivo. X vai ser uma variedade reduzida e irredutível. Eu grifei aqui o reduzido e irredutível, porque quem não conhece a definição, eu simplesmente não vou explicar aqui. Se você está satisfeito com uma variedade qualquer e você tem ideia do que é, então é suficiente para entender. Um mapa racional, ou uma transformação racional, é definida quando você escolhe M formas de um mesmo grau, F0, Fm. Né? Então, veja que ela parte, né? A partida dela é em Pn, mais de pontos nessa subvariedade de Pn, e a chegada em Pm. Bom, como função, vocês podem ver assim, toma um ponto qualquer de Pm e avalia essas F nesse ponto, vai dar um ponto de Pm, contanto que esses pontos, esses valores não se anulem simultaneamente,
que é para ter sentido como ponto em PM. Né? Uma observação inicial é que um mapa racional de uma subvariedade, ela estende automaticamente para o mapa racional do ambiente inteiro. Né? Que é uma coisa que choca um pouco para as pessoas que vêm de variáveis complexas ou de variáveis reais, né, em que essas coisas nem sempre acontecem. Além disso, tem esse aspecto um pouco desagradável no início, de que o mapa racional não está definido em todos os pontos. Mesmo se a saída for o PN. Okay? Não é porque você tomou uma subvariedade que o problema aparece. É claro que algumas vão estar definidas em todos os pontos, mas são muito especiais. São chamadas mapas racionais regulares. Bom, a imagem que às vezes é chamada o fecho da imagem, mas, enfim, projetivamente é o fecho da imagem como pontos. E agora, algebricamente, tanto o y, essa imagem, que vai ser uma variedade projetiva, como a original x, tem associado a ela um anel de coordenadas homogêneas. Eu também não vou definir, mas, digamos, é a maneira algébrica normal em um curso inicial de geometria algébrica, em que você vê como é que você faz a álgebra logo no início. Essa φ maiúsculo é chamada de birracional se tiver uma do mesmo tipo que vem ao contrário, não é, de uma subvariedade em PM, com imagem em PN, não é, definida do mesmo jeito, por G0, Gn, agora são N mais uma, antes era F0, Fm, não é? E que quando você compõe uma com a outra, por exemplo, se você quiser olhar como composta usual de funções, né, de funções de várias variáveis, essa composta é a identidade. A identidade é representada por isso aqui, não é? Isso representa a identidade quando você faz a composta de funções. Só que essa coisa é um pouco mais complicada, porque você tem que fazer essas contas no espaços projetivos com coordenadas no corpo de funções da R. Então, começa a complicar um pouquinho. Essa lista das Fs e das G são chamadas de representativos dos mapas nacionais. Já chamando a atenção para você que os representativos não são unicamente definidos, né? Que você pode redefinir representativos e eles variam de um para outro por uma lei muito específica, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Ok. Depois você tem esse ideal maximal. Eu só quero seguir um pouquinho mais, porque vai ficar muito técnico aqui, eu quero ir mais adiante. Depois você tem o ideal gerado pelas formas que definiam a sua transformação birracional, ou transformação racional, não tem nem que ser birracional. Lembre-se que essas barras em cima é porque você está trabalhando no anel de coordenadas de x e não no anel de polinômios. Isso é chamado ideal de base. Okay? Observe que o ideal de base depende das formas que você usou como representante para definir a sua... Não é? Mas uma vez fixada essas formas, o ideal de base está bem definido. Atenção, porque o ideal de base ele vai ter conjuntos geradores de vários tipos, não é? Mesmo que sejam no mesmo grau, e isso está ligado com aquele problema que eu mencionei, que do ponto de vista de teoria de grupos, isso às vezes é um problema. Esse sub D é o espaço vetorial gerado por esses Fs. É uma das partes homogêneas desse ideal. Isso a gente chama de sistema linear, né? Que é uma notação clássica usada antigamente, por isso é clássico, mas
é muito usado hoje em dia. Depois aí eu introduzo várias álgebras, que como eu não vou ter muito uso, mas para quem já ouviu falar dessas álgebras, do blow-up, do cone fibrado, e finalmente da fibra especial, são as álgebras principais que aparecem na álgebra comutativa, que estão intrinsecamente ligadas a certos aspectos da geometria algébrica. Então, quem quer ver alguns aspectos da geometria algébrica do ponto de vista algébrico, tem que passar por essas álgebras. Então, isso é só um pouco de propaganda, que eu não vou falar muito sobre isso agora. Também, quem quiser esses slides, eu posso enviar depois. É só me mandar o endereço. Bom, aqui tem uns critérios de birracionalidade, se alguém quiser ver, em termos do corpo de funções da F, que é o corpo de frações de um pedaço afim. Então, são equivalentes. É birracional, existe um isomorfismo sobre K desses corpos, não é? Portanto, birracionalidade é uma coisa geométrica, e aqui é um isomorfismo puramente algébrico de corpos, é uma maneira, e tem outra maneira, que é algébrico também, mas é, digamos, algébrico comutativo, não é? Porque você vai identificar através de uma primeira identificação de duas álgebras finitamente geradas. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu acho que esse exemplo vai tomar muito tempo, porque eu estou me guiando aqui pelo meu relógio. Isso é um exemplo, primeiro exemplo de uma transformação quadrática de Cremona, embora eu não tenha definido ainda o que é um Cremona, mas esse é o primeiro exemplo. Muita gente vê isso, em vez de escrever assim, escreve inverso de y, de x, inverso de x, inverso de z, que era a forma clássica de escrever isso. Eu acho que talvez o primeiro que realmente estudou isso um pouco mais a fundo é Magnus. Eu gosto de chamar isso a transformação de Magnus. Na verdade, é um caso muito especial de uma quadrática. É um caso muito especial de uma transformação de Jonquière. Então, ela aparece. E eu já vi que muita gente da teoria de não exatamente geometria algébrica, mas da parte mais de variáveis complexas, usa essas transformações como transformação de triangularização em alguns casos especiais. Enfim, elas aparecem de várias maneiras, e essa propriedade típica de uma transformação de Cremona, que aqui vocês veem que cada aresta dessa vai ser transformada no ponto dessa origem aqui oposta, não é? E vice-versa. Então, perfeita biunivocidade entre as arestas e as origens. Ok, o que eu estava fazendo aqui depois, mas explicando por que isso é uma transformação birracional, mas eu acho que eu só vou dizer isso, que ela é uma involução, ou seja, o quadrado dela é a identidade, não é? Então, se você compõe ela com ela mesma, dá a identidade. E por isso é chamada às vezes a involução de Magnus. É também exemplo de uma transformação de Cremona moloidal, que se tiver tempo eu explico isso um pouco melhor depois. E, finalmente, ela tem esse papel importantíssimo que no teorema de Max-Noether, somente ela, individualmente, não é o conjunto de todas as de Jonquière, não, somente ela, individualmente, com todas as transformações de coordenadas, né, que são dadas por esse grupo aqui, o PGL3K, gera transformação de todas as transformações de Cremona. Isso foi demonstrado por Max-Noether, e isso é famoso porque teve um pequeno erro, foi consertado por Castelnuovo, depois teve gente que também nem aceitava a demonstração de Castelnuovo, um tal de Alexander, deu uma outra demonstração, enfim, mas poucas dessas demonstrações tinham a ver com o substrato essencial do grupo, que isso só foi feito bastante depois, mostrando que o grupo
é um grupo amalgamado desses dois subgrupos, etc, etc. Coisa um pouco mais complicada. Mas aí você tem que entrar na teoria de grupos. E aqui eu estou simplesmente trazendo algumas terminologias típicas de álgebra comutativa, não é? Que aparecem bastante quando se trata dessas transformações de Cremona. Se você não quer se lembrar disso, não vai perder nada. Bom, se você tem uma transformação racional, ela tem um grau, que não tem nada a ver com o grau das formas que ela está sendo, pelas quais ela está sendo definida. Okay? Então, isso, para diferenciar, a gente chama aquele de grau algébrico, às vezes, e esse é chamado de grau topológico ou grau, português aqui é meio fraco, o grau do ponto de vista de teoria de corpos, o grau corporativo. Que horror. Então, o grau é simplesmente o grau da extensão dos dois corpos de funções, da saída, da variedade de saída, da variedade de chegada, que é a imagem. Bom, a definição é essa. Essa transformação é chamada genericamente finita, também chamada de dominante, se esse grau for finito. Ok? Isso também é equivalente, mais algebricamente, a dizer que as duas variedades, bom, geometricamente ainda, que as duas variedades têm a mesma dimensão e que existe um aberto de Zariski denso, de tal maneira que quando você puxa inversamente é um morfismo finito. Okay? São várias maneiras de dizer que a coisa é dominante. Okay? Agora, isso dá o grau topológico, o que, é que tem a transformação de Cremona a ver com isso. Então, finalmente, você chega lá. Transformação racional, a transformação de Cremona, se ela for birracional. Okay? Então, no caso dela ser birracional, ela vai ter uma inversa. Então, o grau topológico vai ser 1. Porque, na verdade, esse grau topológico ele também mede o número de pontos numa fibra. Não é? Uma fibra em cima de um ponto, numa fibra geral. Portanto, se você tem uma inversa, é que a fibra geral vai ter um ponto só. Isso, então, é a birracionalidade. E o grau topológico é igual a 1. Então, não existe mais grau topológico para transformação de Cremona. O único grau que vai ter importância é o grau que define as formas. Okay? Bom, aqui eu estou explicando que esse grau, normalmente, você define depois que você elimina um fator comum entre as três formas. Porque tem gente que admite que essas três formas têm um fator comum. Mas, de fato, a transformação é de Cremona quando você elimina esse fator comum. Você pode compor... Desculpa, eu estou indo muito rápido. Você pode compor duas transformações de Cremona olhando da maneira geométrica, né, através de subconjuntos de Zariski, abertos de Zariski suficientemente pequeno, na topologia de Zariski. Né? Se isso é complicado para quem nunca viu geometria algébrica, pode pegar um pouco mais a álgebra. E você pode fazer isso em termos de composição das funções de várias variáveis, como eu fiz lá no início para definir a inversa de um mapa birracional. E simplesmente é isso. Você vai compondo sem se preocupar se vai dar uma birracional ou não. Só tem um catch aqui. O catch é que quando você compõe, aparece novamente esse fator desagradável, né? Que é um fator comum às formas novas depois de você compor. Então, você tem que eliminar para ter uma coisa de codimensão 2. Quando você faz isso, eu digo aqui que é divertido fazer isso. Por que é divertido? Porque quando você faz isso, o grau, que deveria ser né, o produto dos graus, não é mais, porque ele cai por causa desse fator comum. Né? E, por incrível que pareça, isso abre
um panorama estranho, que é esse panorama meio dinâmico, em que você considera os iterados dessa F. Para quem já viu dinâmica complexa ou real, isso não é não tem nada especial, não é? Agora, o que é especial é considerar isso dentro da geometria algébrica, da álgebra quantitativa, e, além disso, observar os aspectos da teoria de grupos. Então, isso eu quero apontar um pouco melhor depois. Deixa eu falar, então, agora sobre o grupo de Cremona, que tem essa notação. É o grupo de cautomorfismo do corpo de frações do anel de polinômios, né? Portanto, você toma o corpo de transcendência pura com essas variáveis x1, xn sobre k. E aí você olha para os automorfismos. Okay? Que é uma coisa puramente do ponto de vista de corpos. Se você quiser, esse grupo é uma coisa puramente do ponto de vista de corpos. Mas é claro que começa a ficar mais interessante quando você associa ele à geometria, à álgebra e a variáveis complexas e outras coisas. Primeiro de tudo, ele contém esse grupo como subgrupo, que é o grupo de automorfismos, portanto, automorfismos polinomiais, né, do espaço afim dimensão n. Okay? Lembre-se que o grupo de automorfismos polinomiais é um grupo extremamente complicado, que a gente conhece bem, vamos assim dizer, no caso em que n é igual a 2, né? Ou melhor, sabemos a geração dele, que é um pouco parecida com a geração do teorema de Max-Noether. Né? Ele é gerado pelas mudanças variáveis e pelas chamadas transformações de tipo de Jonquière, não é? Que eu vejo que o pessoal de variável complexa gosta de chamar de Hénon, né? Por causa dos aspectos dinâmicos. Agora, aqui entra um pouco da geometria, porque ele é isomorfo ao grupo de transformações birracionais do PN, ou seja, do grupo de transformações de Cremona, como eu expliquei antes. Então, aí você começa a ter vários aspectos diferentes. Agora, então, fica mais divertido ainda, porque é um fato não trivial, inclusive eu marquei aqui com can be and doll, é um fato não trivial de que, se você tem uma variedade algébrica, sobre um corpo algebricamente fechado, então você pode introduzir no grupo de transformações birracionais uma estrutura de variedade algébrica através de você introduzir uma topologia de Zariski. Essa topologia, isso foi feito pela primeira vez por um matemático francês chamado de Mazur e depois usado por Serre e outros matemáticos. E isso é muito usado aqui para introduzir, digamos, uma estrutura de topologia de Zariski de variedade nas transformações de Cremona. Okay? Talvez por uma questão de diversão, eu já digo que acontece em n igual a 2. Esse grupo, como grupo, é um grupo não simples e é bastante complicado. Por exemplo, se K é algebricamente fechado, ele não admite homomorfismo para nenhum grupo abeliano. Que era uma das esperanças de você classificar melhor, é quando você tem esses homomorfismos, porque aí você cria, não é, uma sequência de 3 grupos, né? E aí estuda isso do ponto de vista de grupos, mas infelizmente isso não é possível. E vejam que isso já é no caso de n igual a 2. A estrutura dos subgrupos finitos é praticamente conhecida. Eu conheço praticamente porque não sei se todo mundo concorda com isso. Tem problemas quando a característica divide a ordem do grupo. E isso é um pouco parecido com a classificação de grupos simples, em que os grupistas dizem que está terminado, mas de vez em quando aparece um novo,
Então, talvez esteja um pouco parecido, não tenho certeza. Não sou expert nisso, não sou competente para dizer. Mas é extremamente interessante. Trabalhos muito variados pela escola francesa, suíça, pela escola russa. É uma coisa ainda bastante quente. Finalmente, eu queria terminar esses slides com esse aspecto aqui, de que, para muitos aspectos, do ponto de vista geométrico e do ponto de vista algébrico, o ideal de base, o Base-Aldir, que em geometria muitas vezes é chamado lugar de indeterminação, é suficiente para uma grande parte dos problemas que são estudados. Infelizmente, isso não funciona sempre para aspectos da estrutura do grupo de Cremona. Vou dar um exemplo muito simples, que é esse aqui. Você considera essas duas transformações de Cremona. Essa primeira, que já mostrei no início, que é a transformação de Magnus, e essa aqui, que você faz uma pequena variação aqui nos seus polinômios. As duas têm o mesmo ideal de base, que você vê facilmente por uma transformação de variáveis no target, na chegada, né? Ou seja, por transformação de geradores. Não por transformação de variáveis x, y, z, mas geradores, ok? E, na verdade, por uma observação que eu fiz no início do livro da Alberich, um é obtido do outro, não é? Como transformações a partir de multiplicar por um automorfismo, não é? do grupo de afim, né? Do grupo de automorfismo afim. E é muito fácil até de você escrever isso. É uma matriz muito simples, e, na verdade, é uma matriz com inversa sobre o corpo não é inversa só sobre os corpos racionais, é inversa sobre o corpo dos números, ou sobre o anel dos inteiros. Bom, então eles têm o mesmo ideal de base. Então, para muitos aspectos de teoria de geometria e coisas, é a mesma. Para que ficar mexendo nisso? Como elementos do grupo a F e a E é uma involução, como eu já expliquei. Mas o G é um elemento de ordem 5. Portanto, ele gera um subgrupo finito de ordem 5, não é primo. É um elemento de ordem 5, portanto, gera um subgrupo cíclico de ordem 5. Em particular, os dois não são conjugados por elementos do grupo de Cremona. Então, dentro do grupo, eles não são conjugados. E nem, particularmente, por elementos do subgrupo dos automorfismos afins. Mas é interessante que todas as potências são mutuamente conjugadas. Isso não é totalmente trivial. Mas é possível mostrar isso, que são conjugadas através de matrizes do tipo permutação de transformação desse tipo. E veja que, mesmo que a gente quisesse identificar os dois do ponto de vista geométrico ou algébrico, tem essa coisa que incomoda. Se você tomar essa superfície famosa, chamada superfície del Pezzo, que não dá tempo de explicar bem, que é uma superfície de grau 5 no espaço projetivo de dimensão 5. Aqui a gente puxa um pouco a sardinha para a álgebra comutativa. É uma superfície aritmeticamente Gorster, parametrizada por 6 formas cúbicas, passando em 4 pontos em posição geral em P2. Então, se você olhar o grupo de transformações birracionais, ele é um grupo simétrico de 5 elementos, né? E esse aqui, esse G, ele lifts, né? Ele levanta lá para um gerador desse grupo. Okay? Então, se você olhar o grupo de Cremona, você entende, se você olhar isso aqui, o grupo de Cremona, você entende isso como gerador de um grupo cíclico de ordem 5 e, ao mesmo tempo, entende o gerador do grupo de transformações birracionais da superfície del Pezzo.
E eu chamo a atenção aqui que, em geral, usando esses aspectos, blow-up, etc., é extremamente importante para a classificação mesmo do grupo de Cremona plano. Ok? Acho que encerro aqui minhas... E agora eu vou um pouco aqui para a questão da dinâmica. Eu acho que tem pouco tempo, então vou tentar fazer isso rápido. Isso é do Bourvil, que é um matemático francês conhecido. Então vou passar isso rápido aqui. Está aqui, ele toma três polinômios homogêneos de grau D, então ele está preocupado só com o caso plano. Esqueça essa parte aqui, que só vai complicar um pouco. Então, digamos, um aspecto dinâmico é considerar esse limite. Então, você itera, como você faz em dinâmica complexa, você itera o F, ou dinâmica real, você itera as potências do F, não é? Mas depois, somente a menos de extrair a raiz enésima. Não é? Isso é chamado, no limite, é chamado o grau dinâmico. Você vê que ele não dá muita informação algébrica, porque ele vai ser pequenininho, né? É uma coisa tipicamente dinâmica. Ele está entre 1 e o grau da própria forma que você, da própria transformação birracional Cremona que você começou. Aqui tem uma afirmação do Bourvil que eu achei um pouco estranha, que ele diz que isso é igual quando F é genérica. Eu não sei o que ele quer dizer com genérica, porque uma transformação de Cremona tipicamente não é de formas genéricas. Se você tomar 3 formas genéricas do mesmo grau, você vai ter uma inversão completa, que nunca é birracional. Ele certamente tem algo em mente que eu não entendi bem, deve ser do ponto de vista complexo, do ponto de vista analítico, não está muito claro. Tem uma certa classificação feita por esses dois matemáticos, Diller e Favre. Favre é muito conhecido da comunidade do INPA, visita muito lá, é o Charles Favre, o Diller não conheço, o Diller. E isso é o caso desse dinâmico, esse grau dinâmico C1, né? Você vê que aqui tem uns vários casos. Esquece essa outra coisa aqui, porque isso é explicando que toda essa teoria é feita menos de conjugação com uma superfície racional, não é? Que é birracional com P2. Então, tudo isso é feito lá em cima. Mas se você esquecer um pouco isso, você vê que a classificação é feita assim. Quando isso aqui é bounded, né, limitado, ou quando isso tem um crescimento do tipo próprio n, ou tem um crescimento do tipo n quadrado. Isso fica bem interessante, né? Isso dá 1, e isso aqui tem as explicações geométricas quando isso acontece, e você vê que o caso é maior do que 1, é muito mais complicado. Ok, isso é o que eu queria dizer desse aspecto dinâmico. Passo aqui para esse trabalho de Jeremy Blanc, que é chamado Elementos Algébricos do Grupo de Cremona. Se uma pessoa que vem de fora nunca olhou essa parte da álgebra ou da geometria, vai pensar que isso é uma loucura, né? Porque, afinal, tudo do Cremona Grupo é algébrico, grupos não são algébricos. Mas aqui a referência é grupos algébricos do grupo de Cremona, onde grupo algébrico tem uma definição explícita em geometria algébrica, são grupos extremamente interessantes, e eu poderia dizer que são extremamente raros. Não sei se os ouvintes de geometria algébrica vão concordar comigo. Alguns deles são clássicos, outros ainda bastante desconhecidos. Então, essa é a preocupação do Blanc, é estudar esses grupos. Eu vou passar rápido aqui, porque ele introduz essa topologia de Zariski. Um elemento desse grupo de Cremona de ordem algébrico, se ele está contido num subgrupo algébrico. Primeiro de tudo, a ideia desse paper é mostrar que o próprio grupo de Cremona ele não pode ser um grupo algébrico infinito, que acho que foi uma pergunta do Jean-Pierre Serre. Então, eles provam que isso não é possível, mas fazem um estudo detalhado dos subgrupos algébricos. E isso está extremamente relacionado com essa mesma questão aqui, tipo dinâmica, não é? Que é acompanhar os graus dos iterados
da transformação, né? E eu marquei várias coisas aqui que, infelizmente, acho que não vai dar tempo de ver, porque eu queria ir rapidamente, talvez, para um último. Que é esse trabalho aqui, que na verdade não começa assim. É um trabalho de um matemático francês que se chama Dinâmica das Aplicações Racionais de PK. O que me chamou a atenção é que eu marquei aqui que ele diz que o estudo dinâmico das frações racionais é extremamente conhecido, tal, e que ganhou muita importância. Imagine, esse paper dele é do ano 2000, 1999. Imagine como é que não está agora. Mas ele diz, comparando com a teoria das iterações das aplicações racionais, espaço projetivo é ainda balbuciante. E então ele faz essa teoria aqui na página 26, onde ele realmente entra nessa teoria, que é extremamente interessante, porque ele ataca o grupo de Cremona apenas através do subgrupo de transformações de automorfismos polinomiais afins, né? Toda vez que tem um grupo de automorfismos polinomiais, você pode ver como um elemento do grupo de Cremona. Isso significa que você pode estender a uma transformação de Cremona. Tem uma maneira básica de fazer isso, homogeneizando, isso é muito fácil. Então, a base do teorema aqui é de que, se você faz isso, então agora você considera a Cremona e a sua inversa, olha para os lugares de determinação, ou os lugares de base, não é? E estuda o caso em que esses dois lugares de bases não se interceptam geometricamente. Ok? Algebricamente, isso é descrito que os dois ideais geram o ideal irrelevante. Ok? Eu achei extremamente gratificante ver que isso é uma coisa extremamente algébrica e que as conclusões são extremamente analíticas, né? E, claro, aqui tem um velho vício do pessoal de analítica, de várias analíticas, em que ele considera as suas transformações. Desculpe que eu estou procurando, porque eu, às vezes me perco aqui, é só para terminar. Veja aqui o que ele diz. Nós vimos que um automorfismo polinomial de C2 é conjugado, seja um automorfismo elementar, ou seja, uma transformação de variáveis, não é? Ou a um automorfismo regular, que ele chama de regular, que é uma aplicação de Enon, que é uma generalização daquele Enon de grau 2. Não é? Mas, se você for olhar, isso não é mais do que uma das transformações, não é? Em que você toma uma variável e a outra é de grau 1 numa variável e de grau qualquer na outra. Não é? Isso são os automorfismos que são usados para gerar o grupo de automorfismo. Portanto, você vê que em cada área esses automorfismos têm um nome diferente. Já em outro paper, de uma área, da mesma área, eu encontrei esse régulier como triangulação ou algo parecido. De maneira que, se alguém tiver interessado em ver essa relação mais de próximo, né, que tenha um pouco de cuidado com essas terminologias, é bom até fazer um pequeno dicionário à parte, para ter certeza que está tratando da mesma coisa. Bom, senhores e senhoras, eu procurei dar uma ideia do que são transformações de Cremona. Na verdade, eu preparei uma lista dos meus trabalhos para justificar por que, afinal de contas, eu estou falando aqui. Evidentemente, eu não vou passar aqui essa lista, mas desde 2000 que eu penso em transformação de Cremona, quer dizer, são cerca de 20 anos, e
eu listei aqui cerca de 20 trabalhos, metade é sobre transformação de Cremona, propriamente dito, outra metade é sobre transformações birracionais, em que aparece transformação de Cremonas, e que, se alguém quiser, eu posso enviar isso, vocês vão ver os nomes de vários colaboradores, alunos e colaboradores de fora, não é? E eu acho que é uma maneira de saber que no Brasil tem gente trabalhando em transformação de Cremona, propriamente dito, não só como aplicações a certos aspectos da geometria algébrica ou de dinâmica, não é? Por falar em dinâmica, o pessoal de dinâmica real tem visitado muito o INPA e trabalham muito em aspectos de dinâmica de transformações Cremona. Por exemplo, a Julie Deserti, que escreveu até um livro numa das séries do INPA, o Serge Cantat, o próprio Charles Favre e vários outros, né? De maneira que, se tivesse realmente que aparecer um grupo de transformação de Cremona forte no INPA, teria que ser a partir disso. Eu tenho esperança que ainda apareça, talvez através da Carolina. Bom, senhores, termino aqui de vez. Muito obrigado.